Paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe a sua vida mais uma vez nesse dia e que a palavra do Senhor possa adentrar no seu coração. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra hoje que fala sobre um tipo de liderança que nós estamos percebendo que tem se levantado nos últimos dias dentro da igreja do Senhor Jesus, ou pelo menos dentro das chamadas denominações, se levantado dentro dos ministérios, uma liderança que já não se importa tanto se está agradando a Deus ou não, uma liderança que a sua visão é o trono e não a glória, uma liderança que a visão não é Deus como referência, mas simplesmente manter o seu legado humano, manter a sua doutrina humana. E o texto que eu queria ter como base para compartilhar com os irmãos está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27, que diz assim: E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor, teu Deus. Amados, nós vemos que esse tipo de liderança inspirada em Saul tem se fortalecido cada dia mais nos nossos púlpitos. A Bíblia diz que Samuel vai trazer uma palavra a Saul de rejeição. Saul, ele foi rejeitado por não obedecer à palavra do Senhor. Saul foi rejeitado por fazer do seu próprio jeito, da sua maneira. Saul foi rejeitado por achar que ele poderia executar os mandamentos do Senhor do seu próprio jeito. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando Samuel diz para ele que o Senhor o rejeitou, de que o Senhor já tinha escolhido alguém melhor do que ele, de que o Senhor já não tinha mais alegria na vida dele, que o Senhor o havia rejeitado como rei. O que me chama a atenção é que a postura de Saul é: volta e honra-me diante dos anciões de Israel. Ou seja, diferentemente do dia que Deus corrige Davi, que Davi ele escreve o salmo e diz: Senhor, não retira de mim o teu espírito, não retira de mim, Senhor, a alegria da salvação. Davi era um homem preocupado com a presença de Deus. Davi foi um homem que também errou. Davi foi um homem que também falhou. Nós não estamos falando aqui de lideranças que não falham. Nós estamos falando aqui de líderes que não erram. Não, que todos nós estamos sujeitos a erro. A Bíblia diz que quem está em pé cuide que não caia. Mas nós estamos falando aqui diante do erro, diante da falha, muitas vezes, o que nós verdadeiramente sentimos no nosso coração é o que determina quem nós somos diante de Deus. Porque o que determina o que nós somos muitas vezes não é o erro. Saul errou e Davi errou. Nós não podemos colocar Davi e Saul no mesmo plano. Mas se formos olhar pelos erros, os dois erraram. O erro de Davi, aparentemente, humanamente falando, foi pior do que o de Saul. Mas diante do erro, a preocupação de Davi era com a presença de Deus. E a preocupação de Saul era com a aprovação dos homens. Ou seja, Saul estava dizendo para Samuel: olha, se Deus não se agrada mais de mim, eu não posso fazer nada. Se Deus não se agrada mais de mim, eu lamento. Tentei fazer o meu melhor. Se Deus não se agradou, eu lamento. Mas eu preciso continuar bem diante das pessoas. Eu preciso continuar diante do púlpito e que a igreja esteja me vendo como homem de Deus. Ou seja, Saul já não se importava mais se Deus não o via mais como homem de Deus, mas desde que as pessoas o vissem como homem de Deus. Amados, o Senhor tem falado muito com esta palavra ao meu coração.
Muitas vezes a nossa preocupação está tão grande diante das pessoas, está tão grande diante do público, diante da plateia, está tão pequena diante do Senhor. Uma liderança que já não se entristece porque foi rejeitada. Uma liderança ou um cristão, não só uma liderança, mas um cristão que não se entristece mais porque o Senhor o rejeitou. Uma liderança que já não se importa mais com o que o céu pensa dele, desde que aqueles que estão na terra o enxerguem como homem de Deus. A Bíblia diz que Saul pediu a Samuel: volte comigo e me honre diante dos anciãos. Ou seja, vamos passar um pano por cima desse negócio e vamos continuar tocando as coisas do jeito que dá. Amados, esse não é o chamado de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes é melhor nós deixarmos o trono para voltarmos à glória, do que ficarmos com o trono e perdermos a glória. Por isso Moisés disse a Deus: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés estava dizendo: eu não quero a terra, se ao chegar na terra o Senhor não estiver conosco. Porque a maior prova de que o Senhor nos aprovou não é a terra. A maior prova de que o Senhor realmente se agrada de nós não é a terra, mas é o Senhor andando com a gente. Se o Senhor não puder andar com a gente, então de nada adianta nós tomarmos posse de uma terra. Querido, um grande ministério não é aquele que tem muitas pessoas. Um grande ministério não é como as pessoas te veem. Um grande ministério é como Deus nos enxerga. Porque se nós nos importarmos como Deus nos vê, ainda que as pessoas não vejam isso, o Senhor ainda vai nos honrar. Que Deus abençoe a tua vida e que nós estejamos atentos para que o nosso coração não se incline como o coração de Saul, mais preocupado com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. Deus te abençoe ricamente e que o céu se alegre com a tua vida, no nome de Jesus.